Me responde uma pergunta. O que acontece quando você une o universo alternativo de Undertale com uma doença que te faz ser consumido por flores em consequência de um amor não correspondido? Bem, Flowerfell acontece. Porém, ironicamente, nem tudo são flores nessa história. E eu nem sou me referindo à história da U em si, pois esse simples universo alternativo de Undertale gerou brigas entre artistas, milhares de variações da mesma U e até mesmo histórias mais 18. Dá pra acreditar? Pois acredite, pois hoje me deu vontade de falar de Flowerfell, uma U de Undertale muito amada, porém com muitas histórias perversas por trás. E antes de começar a nossa diversão, esse vídeo foi inspirado nos vídeos do Horror Sunnies e nesse vídeo aqui da Reply. Não se esqueçam de passar lá, sério, o conteúdo é muito bom. Mas agora, para começar a falar de Flowerfell, teremos que explicar o que é Underfell e o que é Hanahaki. Vamos começar pelo mais simples. Underfell tem o conceito de fazer os personagens de Undertale, só que ao contrário. Eu sei que muita gente vai dizer que simplesmente os personagens bons ficam maus e os maus ficam bons. E eu não julgo pensar nisso, pois essa seria a definição que eu daria uns anos atrás. Até porque, mesmo com milhares de versões de Underfell, seja original ou seja fanmente, nenhuma realmente executa seu trabalho direito. Por exemplo, se realmente invertêssemos os Suns, teríamos algo com um esqueleto que odeia piadas, é bem dedicado ao reinado e não gosta do próprio irmão. Porém, normalmente a fandom faz ele apenas ser um cara que faz piadas de mau gosto e fala muita merda. E cá entre nós, isso não é inverter o Sun, é só fazer um Suns babaca mesmo. Mas, em compensação, tem um projeto de Underfell feito pela Team Colossus que parece ser bem promissor. Quem sabe quando o projeto finalizar eu posso fazer um vídeo sobre ele também. Mas agora que eu falei sobre Underfell, vamos falar do que é Hanahaki. Ele foi criado por um conceito de uma autora desconhecida para o grande público. E, infelizmente, sou parte do grande público, então não posso dizer quem é. Esse é um conceito de uma doença onde, após um amor não correspondido ou um coração quebrado, o adoecido passa a vomitar flores e também ter flores crescendo em seu pulmão. E assim como reflete no vídeo dela, além de provavelmente as flores crescerem do pulmão, pois é lá onde a maioria das doenças ocorrem, como é por causa das veias, muito por causa das veias do sangue, parece que tem uma flor nele tendo essa história de perto, principalmente em um desenho. Esse conceito já foi usado e transformado milhares de vezes por vários artistas, como por exemplo, a pessoa se manter viva, porém se transformando em flor completa e perdendo os órgãos, ou então tendo flores nascendo de outras partes do corpo e tendo sido alterados. Porém, não tendo sido atribuídos créditos à autora original do conceito, ela não ganhou o reconhecimento que ela merecia. E com isso, ela patenteou o nome Hanahaki e tentou acabar com qualquer obra que usasse o nome Hanahaki. Muitos consideraram isso mesquinho por parte da autora, pois ela nunca mais trabalhou nesse conceito. E por mais que seja escroto terem roubado a ideia dela na moral, tava admitindo já é sacanagem. Ou seja, por questões judiciais, isso aqui do meu lado não é Hanahaki, sim uma doença chamada corrupção do rosário. Enfim, conceitos explicados de processo evitado, já na hora de falarmos de Flowerfell propriamente dito. Então se preparem, pois hoje vamos falar das consequências de tentar ser bondosa em um mundo de crueldade. Preparados? Vamos nessa! A história começa no mundo de Underfell. Frisk e Flowey se unem para poder chegar à barreira. Frisk, se não pacifista, se recusa a machucar um único monstro. Porém, ainda tendo o dilema de matar os irmãos no subsolo, isso ocasionará Frisk morrendo diversas vezes. Porém, graças à sua determinação, Frisk sempre volta à vida. Porém aqui, o efeito é um pouco diferente. Sempre que ela volta, uma flor dourada cresce no seu corpo. E por mais inofensivo que isso pareça, lembre-se que essa aparência se engana. As flores não são impossíveis de tirar e machucam muito a Frisk. E esse ciclo segue por várias vezes, até que Sans, que aqui se lembra dos resets, que por sinal, isso do Sans se lembra dos resets é uma baita superestimação da fandom em cima dele, pois originalmente não se lembra dos resets, apenas tem noção que eles ocorrem, e junta a Frisk para conseguirem de fato chegar na barreira para parar a tirania do Westler. Por sinal, procurando imagens para esse vídeo, eu percebi que Flowerfell tem algumas das personagens mais bonitas de toda a fandom. É simplesmente sensacional. E quanto mais eles avançam no subsolo, cada vez mais Frisk ensina o Sans a ser piedoso e vencer as batalhas sem precisar machucar seus inimigos. A parte principal da história é essa. O criador original de Flowerfell fez uma pequena comic chamada The Last Reset lá no Tumblr. Vamos falar mais sobre isso mais pra frente. Enquanto isso,
Um outro cara chamado Levítico fez uma versão de Flowerfell chamada Overgrowth. A história foi inicialmente postada num site chamado Archive of Our All, ou Ao Atriz se preferir. Porém, eventualmente ele foi derrubado por causa de vários roubos e repostos. Eu vou falar disso mais pra frente. Mas relaxe, pois o canal Kate Lu repostou um audiobook de Flowerfell. Então a história não foi perdida. Porém, algo triste é que quando saiu o último capítulo dos audiobooks, a Kate revelou que ela estava lidando com a morte de uma amiga. E como Flowerfell era uma obra mais que ela adorava e também era bem melancólica, ela dedicou o último audiobook à sua amiga Kate. Eu sei, joguei o clima lá no chão. Atualmente, Overgrowth está disponível no Patreon do Levíticos Winchester, o autor dessa versão. Mas tentando animar um pouco o clima, Kate também narrou as últimas duas histórias de Flowerfell, que também foram feitas pelo Levi, sendo elas Empty City e Fantastic Closing Grid. E depois de um tempo, esse Levi também escreveu Kara's Story of Determination. Eu vou falar de todas essas versões logo logo. Bem, agora que você sabe o básico da história, acho que não é mais justo do que resumir ela aqui pra vocês. Só lembrando que esse aqui não é um vídeo de história, é mais uma visão geral da AOE em si. A própria sinopse que eu estou usando da Undertale Wiki deixa claro que esse resumo não tem como objetivo substituir a versão original, e sim apenas resumir a história para se tornar fácil de entender. Caso deixe de ver a versão mais detalhada da história, ouça o audiobook da Kate ou leia a versão original paga da história no Patreon do Levi. Dito isso, bora começar! Agora falando propriamente da história, tudo está que nem Undertale normal até a primeira morte de Frisk nas mãos da Toriel. E nisso rola o primeiro reset. Porém assim, Flower percebe que uma flor dourada cresceu na cabeça da Frisk. Tendo conhecimento do poder reset da determinação, ele entende que a Frisk, como a Frisk votou, mas não entende o porquê das flores. O ciclo da Toriel matar Frisk ocorre algumas vezes, até eventualmente eles conseguirem convencê-la a deixá-lo sair das ruínas. Assim que eles saem, Sans mata a Frisk quando ela aperta sua mão. Depois de alguns resets, Sans altera entre matar Frisk, Flower ele mesmo, e trair ela e levar ele até Paris para ele matar os dois. Porém, mesmo depois de tantas mortes, Frisk ainda trata Sans com piedade e carinho. Isso deixa Sans confuso, ainda mais pela ideologia de matar ou ser morto que Wesker implantou no subsolo. Então, Sans decide levar Frisk ao Grylls. E ele fica impressionado com o quanto a Frisk é gentil e grata com o Grylls. Mais pra frente, ela revela que ele sabia sobre os resets por causa que ela sabia como entregar a moçada pra ele. Eu honestamente não entendi muito bem essa parte, mas creio que seja tipo a senha secreta que o Sans nos dá no jogo original para conseguirmos acessar o quarto dele. Como diria o sábio, é isso se não for outra coisa. Enfim, Sans acaba perguntando pra Frisk o porquê ela é sempre gentil com todos. E isso ela responde que ela pode ser rude, mas ela não precisa e não quer ser. E várias vezes durante vários resets, Frisk e Flower ensinam Sans a ser gentil com os outros. Isso de fato influencia no desenvolvimento do Sans. Ele também chega a perguntar para Frisk se ela pretendia ir embora do subsolo, onde ela e Flower apenas confirmavam. Porém, em um desses resets, Frisk convence Sans a se juntar a eles para sair do subsolo juntos. Nisso, ele viu a oportunidade em ver um mundo mais pacífico com pessoas gentis. Diferente do subsolo, onde todo mundo era muito agressivo e desagradável. Nisso, ele tentou convencer Papyrus a não machucar Frisk. Porém, como isso não deu certo, ele apenas disse que iria escoltar Frisk até Wesker. Nisso, eles conseguem sair de Snowdin. Ao se encontrarem com Dyne, Frisk implora para o Sans não machucar ela. Demora, mas eventualmente ela acaba caindo de cansaço e o Sans se teleporta para poderem fugir. Nisso é que eles acabam parando no laboratório da Alphys, onde ela revela que Flower é o Ezreal e chama ele de traidor. Não sei exatamente o que ele estaria traindo, talvez o seu povo, ou seu país, ou alguma besteira desse tipo. O Sans protege a Frisk durante todo o trajeto, visto que nesse ponto a Frisk nem conseguia enxergar por causa das flores. O Sans até chegou a matar a Muffet de pura frustração. E curiosamente, a Frisk não forçou um reset para mudar isso. Mas isso não significa que a Muffet ficou morta definitivamente, visto que logo em seguida o Merathon mata a Frisk e dessa vez Sans evita matar a Muffet. Agora, quase na sala do trono, Frisk já estava quase que completamente soterrada de flores. Além de completamente cega, a Frisk mal conseguia andar ou sequer ficar em pé por causa da dor que as flores causavam nela. Quando eles finalmente conseguem chegar no Ezreal, Sans consegue combater o Ezreal, mas apenas para fazer ele fraquejar, não ao ponto de machucá-lo de verdade. Nisso, Ezreal implora para o Sans finalizar ele.
pois em Underfell, ser derrotado e ser poupado para sua vida é como uma humilhação extrema. Por mais que isso pareça absurdo, isso é algo que existiu de verdade na nossa história. Pois antigamente, ser derrotado já era algo muito vergonhoso para um guerreiro. E ter a vida poupada era algo que não vou te livrar da vergonha de ter te derrotado e não vou gastar a fiação da minha espada em você. Algo que inclusive está em Ghost of Tsushima até onde eu vi. Mas enfim. Sansa recusa matar o Wesker. Ele diz para sempre ser gentil da mesma forma que Frisk falou para ele. Porém, Asgore acha isso idiota, por causa que naquele mundo é matar ou ser morto. Ao chegarem na barreira, Flowey sugere que eles peguem as 6 almas humanas, atravessem a barreira e peguem a última alma para quebrar a barreira definitivamente. Porém, Frisk interrompe e diz para usarem a alma dela. Isso devasta o Sansa, afinal isso mataria Frisk. Porém, ela tomou essa decisão por 2 motivos. Primeiro, que ela não queria que nenhum humano tivesse que morrer para poder quebrar a barreira. E segundo que, como eu disse antes, a Frisk mal conseguia ficar de pé de dor. Ela já estava vivendo com muito sofrimento. Então ela decidiu dar sua vida em prol da liberdade dos monstros. Tanto que, durante a história, a Frisk disse que quis morrer mais vezes do que ela podia contar. Ela realmente não aguentava mais a dor que ela estava sentindo. Mesmo hesitando, Flowey decide seguir com a decisão da Frisk. Então ele absorve as 6 almas humanas e a alma da Frisk, atingindo sua forma de Ezreal Dreamer. Assim, se utilizando de todo o seu poder, ele quebra a barreira de uma vez por todas. Assim, vendo esse salto de generosidade de Frisk, Ezreal percebe o quão errado ele estava. Assim, ao invés de começar uma nova guerra com os humanos assim que eles saíram, ele exigiu agir de forma pacífica e civilizada. Assim, os monstros e os humanos puderam seguir em paz. Sansa só mora com Flowey na superfície, e de tempos em tempos ele volta para o subsolo, mas principalmente para as ruínas, onde ele enterrou o corpo de Frisk. A gente tem uma mensagem simbólica dele esperando o Frisk voltar, pois ela sempre voltava quando morria. É definitivamente o final mais bonito e triste que eu já vi em qualquer AU de Undertale. Quer dizer, isso vai depender de como será o final de Underverse. Pois mesmo gostando da Camila Cuevos, o final de Glitch Tale é bem fraco, venhamos e convenhamos. Mas honestamente, eu acho incrível como o Flowerfell consegue ser tão único nesse aspecto. Eu digo isso, pois a maioria das AUs de Undertale tanto são mais simples e bonitinhas, como Undertale, por exemplo. Ou se não, tendo ser mais focados no terror e em coisas bizarras. O exemplo perfeito disso é Underworld. Inclusive, eu posso trazer um universo alternativo de terror aqui pro canal se vocês quiserem. Afinal de contas, o especial de Halloween desse ano foi completamente arruinado pela HBO Max. Mas eu não vi nenhuma outra trazer um tom tão melancólico e bonito que nem Flowerfell. Flowerfell é que nem Homestuck. Na questão de ser ter um conceito bem revolucionário que acaba favorecendo ainda mais a obra, no fato de ela ser bem única, pois nenhuma outra, ou quase nenhuma outra obra, tenta replicar. Sim, eu sei que fui longe na analogia. Aliás, leiam Homestuck, é bom demais. Enfim, agora que falamos de Flowerfell Overgrowth, acho que podemos seguir em frente. A gente tá falando do Levi? Não, não é esse, o autor de Overgrowth mesmo. Ele fez mais algumas obras sobre Flowerfell. Seja algumas obras mais simples para ampliar o mundo da U, desde histórias que se passam depois dos acontecimentos de Overgrowth. Entre essas obras está um poema chamado Red Death e 2 músicas foram escritas. Esses estão públicos no canal da Kate, como dito antes. Porém, outras obras como Behind the Badge e Character of Determination estão apenas disponíveis no Patreon do Levi, e todas as cópias e traduções dessa história que estavam online foram derrubadas. Então, como eu não sou afim de que esse vídeo caia, e muito menos afim de pagar para ler essa história, elas não serão inclusas nesse vídeo. Isso é meio triste que uma das poucas partes da história que exploram mais a Kara no universo de Flowerfell não esteja disponível para o público ver. Pelo menos eu fico, pois a Kara é minha personagem favorita de Undertale. Mas enfim, já que eu já falei sobre essas obras, que tal vermos elas mais de perto? Então só bora! The Empty City se passa diretamente após o fim de Overgrowth.
Aqui, o Sans começa a ter pesadelos com uma cidade submersa, tipo a West Dry World de Super Mario 64. Mas parece que ele não seria a cidade em si, mas sim apenas olhando ela da superfície. Porém, inesperadamente, ele se reencontra com Frisk. Após eles conversarem, Frisk cairia de volta na água e desapareceria. Antes de ele acordar, ele pede um conselho pro Flowey. Assim, Flowey revela que já teve o mesmo tipo de sonho, só que com a Kara. E que isso poderia estar diretamente ligado à culpa que ele sente por não ter conseguido salvar a Kara. E quando Sans estava prestes a acordar, Frisk surge e diz para Sans não ficar culpado. Ele não podia fazer nada para evitar o que aconteceu com ela. E a última coisa que ela fala para ele antes de acordar é: continue determinado, amor. É um final bem fofo. Talvez a linha dos acontecimentos tenha ficado meio confusa. Porém, isso se deve ao fato de que eu estou pegando a base do resumo da Wiki. Tem algumas partes que eu fiquei meio confuso, mas até que eu estou conseguindo manter bem a linha dos acontecimentos. Pelo menos eu acho. Enfim, bora para a próxima história? Essa história aqui é bem curtinha também, porém ela é bem interessante. Não sei se dá pra considerar ela canônica junto de Overgrowth dentro de Deep City, mas ela definitivamente é bem louca. O Sam se encontra deitado em uma cama de flores, a mesma cama de flores do começo do jogo. Porém, algo estava diferente. Todas as flores que estavam em Frisk passaram pro Sans, ou seja, agora era o Sans que estava cego e mal conseguia andar. Foi aí que a ficha caiu para o que o mundo tinha resetado, e os monstros estavam presos de volta no subsolo. Porém, junto com isso, Frisk também voltou à vida. O que nos dá a entender de que Sans foi quem resetou esse mundo, mesmo que sem querer. Talvez ele possa ter tentado agitar a determinação dele mesmo, talvez o Flowey tenha ajudado, talvez ele esteja relacionado com o fim determinado amor do final do Empty City, eu não sei. Mas o que importa é que Frisk passa a ajudar Sans, visto que ele mal consegue ficar de pé. Não está no resumo se eles tentaram sair do subsolo nessa timeline. Mas eu creio que não, pois eu não queria evitar que tivesse que sacrificar Frisk de novo. Por que eu digo isso? Pois Kara passa a assombrar os pensamentos de Sans. E ela fala sobre como o universo corrigirá qualquer anomalia. Não só isso, como ela esse ato do Sans, de querer trazer a Frisk de volta e pegar as dores dela, não foi um ato altruísta, foi um ato egoísta da parte dele. Ela acredita que Frisk tinha que morrer, não só com um papo de não mexer com o universo, onde será que eu já vi isso? Como também, graças a Frisk foi possível libertar todos os monstros. E por causa do egoísmo do Sans de querer Frisk de volta, o seu sacrifício foi em vão. Os monstros estavam presos de volta no subsolo. E como o Sans é um monstro, sua mão não seria forte o bastante para poder quebrar a barreira. Então o Sans teria condenado todo o subsolo a permanecer preso apenas para poder ter a Frisk de volta. A história acaba com Carol lembrando Sans de certificar que Frisk estava feliz antes dessa interação ser feita. Provavelmente se referindo a esse reset. E ela diz que isso irá acontecer até que o universo esteja satisfeito. Devo dizer que esse final ficou um pouco confuso. Mas o conceito como um todo de Fantastic Puzzle Engage é bem interessante. O conceito de Sans conseguir resetar o mundo para que Frisk de volta é bem legal. E estava mais legal com Kara dando uma de bem Drowned dizendo você não deveria ter feito isso. Acho que todos sabem que o conceito do reset de linhas de tempo foi uma das coisas que mais impulsionou o sucesso de Undertale, e que abordar diversos universos alternativos que a Fundão criou. Porém, eu nunca vi nenhuma outra U abordar o reset dessa forma. Raramente fazia outros personagens, sem ser a Frisk ou qualquer outro humano usarem o reset. Mas ainda mais com uma simbologia tão forte quanto a de Flowerfell. E também é interessante ser abordado dos malefícios de um reset, por mais que essa parte não seja tão original. Mas parece ser bem legal. Sabe o que também nos disse ser legal? Você se inscrever. Ok, eu sei que forcei um pouco a barra agora. Depois dessa, vamos até passar o próximo. Esse daqui é bem interessante, pois não é exatamente uma história, mas sim, como eu disse anteriormente, um poema. Ele foi postado no Tumblr do Levíticos, porém ele saiu do ar por algum motivo que eu não sei. Porém o Sunny, o criador original de Flowerfell, fez uma comic desse poema. Eu explico mais tarde. A comic está disponível no Tumblr oficial de Flowerfell, mas infelizmente não vou poder mostrar aqui porque o Tumblr não abriu no meu PC. O poema é narrado na perspectiva do Flowey.
onde é mostrado como o Sans ficou devastado com a morte da Frisk. Tipo, ele ficou muito devastado. Eu diria que até mais devastado que o Sans original com a morte do Papyrus. Tanto que mostraram o Sans em cima de uma cama de flores douradas, implorando para levar ele também. No quadrinho feito pelo Sunny, o Sans até mesmo tenta se apunhalar. Definitivamente uma situação bem triste. Porém, o que é interessante é que o Levi não parou aí. Ele fez ainda mais coisas de Flowerfell. E é disso que vamos falar agora. Uma história, um epílogo, um poema. E mesmo com todas as obras no currículo, o Levi não se contentou só com isso. Ele decidiu também escrever uma música. Sim, esse cara é insano. O nome dessa música é Safe Behind the Hips of the One I Most Love. Ou traduzindo, segura atrás das costelas daquela que eu mais amo. Nome da porra. Essa seria uma música sobre a Frisk endereçada ao Sans. Meio que como se fosse uma despedida depois do sacrifício em Overgrowth. A música foi inspirada na frase I'm so tired of pretending I'm alive, cujo eu acho que foi uma frase que a Frisk fala em Overgrowth. Inclusive essa frase aparece no refrão. De acordo com Levi, essa música iria ser usada em Overgrowth, porém ele disse que não se encaixou muito bem. A música, ou pelo menos o começo dela, foi escrita em um notebook, onde ele escreveu a frase me deixe ficar seguro até as costelas daquela que eu mais amo. Olha, eu não sei vocês, mas eu não acharia muito relevante falar que alguém queria ficar seguro atrás das minhas costelas. Além de ser bizarramente específico, é meio perturbador pra falar a verdade. A versão demo da música, que usava a música em Music Box do Ezreal, foi postada no canal do Levíticos em 20 de março de 2016. Porém a versão final da música foi postada no Bandcamp. Nem sabia da existência desse site, mas beleza. Porém, infelizmente eu não vou poder botar aqui no vídeo porque o link não funcionou. Não sei se o link expirou, se o Levi apagou a música, eu não sei. Mas infelizmente não teve a versão no final da música. E nem na demo, pois o vídeo foi privado. Ou quase, pois felizmente eu postaram a música ainda com as letras. Mas enfim, vamos pro próximo capítulo. Você acha que o Levi descontou com apenas uma música? Negativo! Pois só 4 dias depois do lançamento da primeira música, o Levi postou uma nova música de Flowerfell no seu canal. Essa seria meio que uma resposta do Sam para a última música, meio que mostrando o luto do Sam com a perda da Frisk. Inclusive, o trecho da música Finais Felizes São Lindas Mentiras, elas alimentam olhos não nascidos, foi usado em uma fanfic do Levi chamada Glass Break, cujo curiosamente também envolve a Frisk, que é uma doença. Se vocês quiserem muito, eu posso fazer um vídeo sobre isso. Mas eu não vou prometer nada. E o curioso é que essa fanfic foi publicada apenas um dia antes da música sair. É meio impossível isso não ter sido planejado. Mas agora é importante salientar é que mesmo que o Levíticos tenha sido o cara que mais se engajou em fazer o universo de Flowerfell o mais incrível possível, ele não foi o único que trabalhou em versões dessa loucura. Porque eu só decidi falar disso agora, bom, por causa que isso era importante pro próximo tópico. Então bora? Assim como o nome diz, isso foi inesperado. Unexpected foi uma história feita completamente à parte da versão dos Levíticos. Essa foi uma história feita por um cara chamado Cave, que fez uma sequência para a história do Last Reset, feita pelo Sunny, que é o criador de North Flowerfell. Eu vou falar melhor disso nos próximos tópicos, não vou focar em Unexpected no momento. Bem, sendo de autores diferentes, é normal que a história tivesse alterações. E aqui no caso, a alteração foi ter um final bom, não bem menos triste que Overgrowth, com a Frisk ainda viva. Não me pergunta como ele conseguiu, porque eu não consegui ler The Last Reset. Como é que você sabe como a Frisk conseguiu sair dessa viva desse rolo todo? E além de viva, ela e o Sans estão casados. Nessa história, a Frisk meio que tá grávida do Sans. É sério, o bicho é um esqueleto que não tem pele, não tem pálpebras, não tem língua, mas ele tem esperma. E bizarramente, esse esperma conseguiu engravidar a Frisk. E disso, eles tiveram 2 filhas, ou filhos, eu não sei. Meio monstro e meio humano, chamados Vivaldi e Verdana. Que nome merda. Foi confirmado que esses 2 primeiros não têm relação direta com a história de Flowerfell, mas deixa de ser meio estranho. Bem,
Em Flowerfell, Frisk é dada como mulher, então é errado chamá-la por ela dela. Porém, em todas as histórias, ela é referenciada por pronomes neutros, no caso they e them, ou elu delu, na versão em português da coisa. E se você acha que não dá para descer mais, saiba que junto de Unexpected vi uma coletânea de histórias adultas chamada Flower Freak. É sério, eu também fiquei de cara. Elas eram postadas no Tumblr do Case e, na boa, é impossível ler isso sem morrer de cringe. Eu só vou botar na tela e quem quiser ler, pausa o vídeo e leia, pois tenho certeza que eu não criei esse canal pra ficar lendo fanfic pra bronha. Meu Deus, depois eu vou até passar pro próximo tópico desse vídeo. Bem, eu falei sobre Flowerfell. Porém, eu falei mais sobre o conto Flowerfell. Eu falei de Overgrowth, de Dance City, do Unexpected e de outras coisas. Eu não cheguei a falar sobre o backstage de Flowerfell e a razão de ser criado. Bem, considerando que falei até antes do Overgrowth todas as obras de Flowerfell jurídicas, é que o Flowerfell tenha surgido de alguém muito triste e melancólico. O autor tenha criado o Flowerfell em um momento bem complicado da vida dele. Mas, surpreendentemente, isso não é o caso. Eles simplesmente dois carinhos, Silver Sun e Psy. Eles criaram essa união de ser algo mais fofinho e romântico, se é que vocês entendem. Afinal, o Sunny e Psy eram muito fãs do Silvio Franz. Assim, as primeiras artworks da U foram sozinhas. E junto do Case, o cara da Unexpected Flower Freak, eles foram desenvolvendo melhor o universo de Flowerfell. Ah, e caso vocês me perguntando sobre por que isso não é abordado dessa forma nas versões jurídicas, bem, o Will era um grande fã do Chip. Então ele decidiu fazer a versão dessa história pelo tom mais melancólico e triste, além de fazer um relacionamento de Frisk e Sam ser um amor platônico. Pessoalmente, eu gosto mais desse jeito, até porque faz essa história ter uma simbologia, uma profundidade bem mais elaborada. Porém, não pense que foi só flores como o nome da U diz. O Psy postou um áudio no SoundCloud falando do motivo de ele e o Sunny terem alcançado o Flowerfell. Ele disse que mesmo ele tendo deixando claro que o Flowerfell tinha 18 anos, muitas pessoas tentaram empurrar que o Sunny ia apoiando um chip Como eu falo isso sem dar ruim? Um chipzinho style. O que deixamos claro, o Sunny não apoiava. E a situação só piorou com as pessoas fazendo só versões de Flowerfell com suas visões sobre o chip. Por quê? Porque com isso, muita gente vem encher o saco do Sunny para fazer a versão headcanon dele se tornar canônica. Porque por fazerem a história melhor do que ele. Já começam a mandar umas mensagens tão muito carinhosas pra ele. Não é nem que gosta de mandar ameaças de morte. E logo após o Sunny negar esse headcanon, eles começaram a atacar em massa, porque se sentiram pessoalmente ofendidos. Mas a gota d'água foi quando começaram a roubar as coisas de Flowerfell e Sunny. E mesmo que ele e o Psy tenham dito que Flowerfell tinha um final ambíguo, tipo o final de The Last Reset Overgrowth, muita gente começou a tentar empurrar um final para ter uma resolução positiva. E essas merdas de ataque sempre sendo gratuito para cima do Sunny fizeram muito mal para a cabeça dele. Isso fez com que ele cancelasse Flowerfell e tirasse o Tumblr de Flowerfell do ar. Mesmo quando ele tentou refazer a história com outros personagens, as pessoas tóxicas continuaram batendo nele. E ainda mais pessoas estavam roubando os trabalhos dele do Psy. Isso fez que o Sunny ficasse mais simples, cabisbaixo. Atualmente, tanto o Sunny quanto o Psy não querem mais nada com Flowerfell. O que tem várias boas com a U. Porém, ele também ficou meio afastado de Flowerfell por causa disso. Já o Levi eu não sei. Se ele tem sido de boa, provavelmente triste pelo Sunny, até porque ele também tem problemas com o aprendiz de RK Play roubando suas obras. Mas que ele seja mais de boa quanto a isso. Cara, que loucura. Quando eu tive ideia desse vídeo, eu tava no colégio. Era um daqueles momentos da aula que o professor vai ver alguma coisa e deixa a turma aproveitar um tempinho. Nesse meio tempo, eu me lembrei de Flowerfell. Na minha cabeça, Flowerfell era aquela U que misturava Undertale com Hanahaki. Porém, quando eu entrei no Undertale a Wiki, eu olhei tudo isso, todas essas versões diferentes da história, todas essas mudanças de personagem, todos esses criadores e todas essas intrigas, eu fiquei tipo, caralho, eu não fazia ideia. Eu conheci Flowerfell porque eu assisti ele nas constelações de Aúz da Mariana Rohani, e em comics. Eu nunca pensei que teria tanta coisa por trás de uma ideia tão simples, porém tão legal. Cara, que foda.
É claro que nesse vídeo eu não consegui cobrir tudo que está em volta de Flowerfell. Seja porque essas coisas estarem trancadas no Patreon, ou seja porque esse é apenas um resumo. Como eu disse antes, esse vídeo não é sobre a linha do tempo de Flowerfell propriamente dita, e sim mais algo que eu achei foda e quis compartilhar com vocês de uma forma mais resumida. Pois eu sou apaixonado por Undertale e seus AUs, e eu sempre tive aquela vontade de falar desses AUs aqui no canal. E finalmente, aqui estou eu. Novamente, muito obrigado Undertale e Kiao pelas informações, muito obrigado a esses dois queridos aqui, e é aqui que eu me despeço de vocês. Te vejo no próximo vídeo, até mais!